A pesquisadora Brené Brown, autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, aponta que o sentimento de vergonha é um dos principais pilares de comportamentos destrutivos, quadros depressivos e ansiosos. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse sentimento de vergonha e como nós podemos começar a vencê-lo na nossa vida. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre vergonha e ansiedade, o que é a vergonha, qual que é a importância, como que ela se origina, qual é o impacto dela na nossa vida e como nós podemos vencer esse sentimento que é um dos maiores motores de quadros depressivos, de ansiosos e comportamentos destrutivos que nós temos na nossa vida. Mas antes disso eu peço para vocês que não são inscritos aqui no canal de se inscreverem aqui e ativarem o sininho de notificação para receber notificação de quando nós tivermos novos vídeos. São 2 vídeos por semana falando de vários temas, vários assuntos relacionados à nossa mente, ao nosso cérebro, ao nosso bem-estar, tanto quanto medicações, como outras estratégias para a gente poder adquirir uma melhor qualidade de vida e conquistar as coisas que são importantes para nós. Bom, então vamos lá. O que é a vergonha? Então, uma definição simples que essa autora usa nesse livro e que está de acordo com os achados da neurociência, que a vergonha ela é um sentimento muito doloroso. Todo ser humano tem, mas é muito doloroso, por crermos, ele ocorre quando nós acreditamos que nós não somos dignos ou merecedores nós não somos dignos ou merecedores do amor, do afeto, da atenção ou da admiração das outras pessoas ou do nosso grupo. Então é um sentimento que surge quando nós, a Brené Brown fala, quando nós sentimos que nós não somos dignos de nos conectarmos com outras pessoas, com outros seres humanos, porque a conexão é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde mental e para o sentimento de felicidade. Como é que ela surge? Todo ser humano tem vergonha. Então vergonha é uma coisa que evolutivamente ela serve como um guia ético para o nosso cérebro. Então, ao longo da história da humanidade, ela serviu para a gente conseguir ajustar o nosso comportamento aos padrões da sociedade, aos padrões do nosso grupo e aos próprios padrões nossos. Então, quando nós temos algum comportamento que o grupo acredita que é contra aquilo, ou que nós acreditamos que é contra os padrões sociais, surge esse sentimento. Isso ajudou na evolução humana. Ele tem a ver também com a resposta de luta ou fuga. Eu fiz um vídeo falando sobre os sintomas físicos da ansiedade e a resposta de luta ou fuga é o principal mecanismo disso. É que essa resposta ela tem mais 2 elementos que eu não falei nesse vídeo. A resposta de luta ou fuga ocorre quando nós nos sentimos ameaçados. Então, quando vem alguém ameaçando algo, um predador, alguma coisa muito agressiva ameaçando a gente tem uma liberação de adrenalina, de cortisol, que faz a gente querer ou lutar, ou atacar, ou fugir. Mas tem 2 coisas que também podem ocorrer. Podem ter o sentimento de paralisação, que é basicamente quando a gente tentar fingir de morto, né? Então vem um predador, a gente pode tentar lutar, tentar correr, só que se não der tempo, o cérebro libera algo para a gente ficar parado e tentar ver se a gente não é percebido. Ou seja, a pessoa, o predador, o inimigo esquece da gente, a gente paralisa. Só que tem uma outra resposta, que é a resposta de desfalecimento, desfalecer. O que é isso? É uma resposta da gente ficar submisso. Nós ficamos não só paralisados, mas entregues ao predador, né? Então é como se a gente quisesse minimizar o dano. Ou a gente fica submisso para se entregar, para ele atacar menos a gente, ou para a gente sentir menos a dor, para a gente tentar desmaiar
ou ficar anestesiado e não sentir aquela dor total. E a vergonha tem a ver com essa resposta de desfalecimento, que é quando a gente sente que nós somos feridos, nós somos atacados e nós ficamos submissos, nós ficamos entregues na mão desta ameaça, ou seja, nós sentimos que nós somos seres inferiores, nós nos colocamos numa posição submissa aos outros. Por que algumas pessoas têm mais vergonha e menos do que outras, né? A vergonha ela é uma prima irmã do sentimento de culpa, que eu vou falar em outro vídeo. Mas algumas pessoas sentem mais vergonha, outras sentem mais culpa. Isso tem uma questão que nós chamamos de condicionamento emocional. Ou seja, quanto mais a gente tem esse sentimento, a gente passa por experiências que causam vergonha na infância, maior é a chance da gente experimentar isso na fase adulta. E qual que é o impacto disso, né? Então, a questão da vergonha é que ela não é um sentimento produtivo. Ela não motiva a gente a agir. Ela é um sentimento de submissão, de paralisação e submissão, da gente se colocar para baixo em relação às coisas que atacam a gente, né? E o que ela promove? Ela promove comportamentos destrutivos, para a gente não sentir essa dor. Como, por exemplo, envolvimento com álcool, envolvimento com drogas, comida. A gente tenta anestesiar essa dor de qualquer forma, porque a gente sente que nós somos impotentes frente a essa ameaça, nós não somos merecedores de conseguir superar o desafio, né? E se a gente sente muita vergonha, um sentimento de vergonha, que nós não somos merecedores, paralisando, é muito frequente, isso pode ser um sinal ou um fator de risco para quadros de ansiedade e depressão. Então, a vergonha é algo que paralisa, não é um sentimento útil, não é um sentimento produtivo e é um sentimento que leva a isolamento. A gente fica isolado em relação a outra pessoa, a gente se afasta mais e isso faz com que a gente não consiga conquistar as coisas importantes, podendo entrar num ciclo vicioso, né? Esse sentimento ele é muito frequente como uma das origens de uma baixa autoestima. Na live que eu fiz de autoestima eu falo um pouco disso. Como vencer? É claro, é um processo, é um treino, né? Mas tudo isso é possível, né? Toda emoção do nosso cérebro é possível que a gente aprenda mecanismos para remoldar isso. Só que precisa de prática, precisa de treino, né? O primeiro passo é a gente identificar que a gente está tendo isso. Porque às vezes a gente sente, a gente a gente nem sabe o que é. Então identificar o sentimento e poder nomear, a gente já tira o poder dele, né? Até essa autora fala, e eu concordo com isso, que muitos desses sentimentos eles são alimentados quando eles não são falados, são alimentados pelo desconhecimento a respeito desses sentimentos. Então conhecer eles, a gente já tira o poder, né? A questão, né, que esse A que eu coloquei, da gente trabalhar um conceito de autoaceitação incondicional. O que é isso? É a gente começar devagarinho a nutrir na nossa mente a ideia de que nós temos um valor inerente a nós mesmos pelo fato de nós sermos humanos. E que este valor ele é independente, ele é intrínseco, ele é independente das nossas conquistas, realizações, status social, status financeiro. Um grande problema hoje em dia é porque a gente tem patamares de excelência, né? Seres humanos super-humanos que eles estão muito elevados, né? O homem tem que ser muito viril, não pode demonstrar fraqueza, tem que ser rico, tem que ser bem-sucedido, a mulher também tem que ser magra, tem que ser bem-sucedida, tem que ser uma mãe exemplar. Enfim, são patamares muito inatingíveis e isso vai dando mais o sentimento de que nós não somos merecedores frente a falhas. Então a gente tentar ter uma autoaceitação que seja independente dos valores externos, né? Então, porque os valores externos podem aumentar ou diminuir, né? São como ações do banco, né? Tem dias que a gente está melhor, né? Na parte financeira, na parte social, tem dias que
não, e tem momentos da vida que não. A ideia é que a gente comece a nutrir isso, né? E uma boa questão é a gente ter autocompaixão e auto-perdão, mas essa autoaceitação incondicional é legal a gente ir nutrindo, por mais que no começo a gente não acredite nisso, ok? E esse V que a autora fala nesse livro, né? Que é a gente poder demonstrar a nossa vulnerabilidade. Como assim? A gente poder ter pessoas, não todo mundo, a gente não precisa demonstrar vulnerabilidade para todo mundo, mas algumas pessoas que são dignas, né, que são merecedores, que nós escolhemos, para quem a gente pode falar sobre as nossas fraquezas, falar sobre as nossas fragilidades, poder mostrar um lado que não é um lado tão digamos, tão Instagram, né? Não é um lado tão bonito, tão super conquistador, tão sucesso. A gente demonstrar falhas, demonstrar medos, demonstrar insegurança, ter algumas pessoas onde a gente possa mostrar isso e essas pessoas serem capazes de ouvir a gente com empatia, né? Então a gente demonstrar vulnerabilidade para outro que pode demonstrar empatia, a gente começa a perceber que isso gera uma conexão muito alta. As pessoas se conectam não pelo sucesso, as pessoas se conectam pela vulnerabilidade. E a gente poder ter, não precisa com todo mundo, né? Mas algumas pessoas que nós possamos confiar para demonstrar a vulnerabilidade, isso dá um poder muito maior da gente encarar esses momentos difíceis, porque isso gera um hormônio chamado ocitocina, né? Dessa empatia que anestesia um pouco esse sofrimento da vergonha e promove a gente a conseguir agir, ok? Bom, eu falei de uma forma muito simples, mas eu queria ser muito didático. Eu gosto de deixar algo muito claro, né? Para a gente poder ter alguma coisa mais palpável, para a gente entender o que acontece com a gente ter uma diretriz de como agir. É claro, a gente não vai conseguir fazer isso de primeira, não tem problema. O importante é a gente colocar na nossa mente a possibilidade do esforço e essa direção que a gente vai nutrindo, se perdoando quando a gente não conseguir, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que, se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no meu próximo vídeo. Forte abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.